Nós vamos, a partir de agora a aula está gravando, tá? Quem não quiser exibir a sua imagem, fique cuidando aí para que isso não aconteça. Nós vamos falar nesta aula de hoje sobre, iniciar falando sobre noções de falência e recuperação de empresa. O próprio capítulo fala que são noções, mas eu vou tentar fazer com que nessas duas aulas vocês tenham uma boa noção do que significa falência e recuperação de empresas no direito brasileiro, tá? O suficiente para ter aquele conhecimento que a gente espera de contadores e administradores, né? Porque essa aula também é preparada eu mesmo preparo dessa forma para o curso de administração, né? Quando eu leciono para administração, então eu tomo os cuidados para que esta aula tenha o mesmo conteúdo para essas duas turmas, porque o conhecimento dessa matéria é necessário tanto para o contador quanto para o administrador de empresas, porque isso é o necessário para essas carreiras, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses dois institutos do direito brasileiro, que são a falência e a recuperação de empresa. Nesta primeira aula, a gente vai abordar a falência. Eu vou tentar terminar a falência nessa primeira aula, mas não é certo que eu consiga. Talvez eu vá com um restinho de falência para a próxima aula e termine recuperação de empresas que é menorzinho e dá para terminar em uma aula só. Vamos falar então noções preliminares de direito falimentar. Uma empresa falir é um troço que é ruim para a sociedade, tá? Começa entendendo isso, ok? Não é bom uma empresa morrer. Por que não é bom uma empresa morrer? Porque uma empresa paga imposto, uma empresa paga salários a um número, às vezes, gigante de pessoas. Uma empresa promove o aquecimento da economia de uma forma geral. E tudo isso sendo desperdiçado com a morte dessa empresa, às vezes causa um impacto social muito grande. Ok? A palavra falência todo mundo conhece, já ouviu falar. Né? Então, fulano faliu. É conhecido como através de sinônimos, né? Quebrou, foi à bancarrota, né? Se lascou. Ou seja, o termo falência é o terror dos empresários. A atividade empresarial, ela teme a falência a todo custo, ok? Vem do verbo falere, em latim, e exprime uma noção de faltar com o prometido. Falhou, de falhar, né? De cometer uma falha. A falência foi vista durante muito tempo com muito preconceito. O empresário falido era considerado um pária na sociedade. Era visto com maus olhos. Da mesma forma que, se vocês puderem concordar comigo, a mulher divorciada também foi vista dessa forma, de forma muito preconceituosa há um tempo atrás. A mulher desquitada, né, era vista como uma largada, uma pessoa que não foi digna do marido. Hoje a gente sabe que a situação não é assim, é muito diferente, né? Apesar de ainda vivermos numa sociedade machista, as mulheres hoje têm seu lugar e conquistaram o direito à igualdade que antes não tinha. E você não pode negar às mulheres essa igualdade. Hoje nós estamos num dia triste. Né? Houve uma sentença judicial, uma situação que, independente do rapaz ter provas ou não contra ele, de se ele estuprou ou não aquela menina, a sentença não precisa transformar a mulher em culpada para absolver o cara. Basta falar, olha, com todo o respeito que nós temos a você, minha filha, não há provas. E considerando que eu não tenho provas, eu não posso condená-lo. O direito penal, ele não admite uma condenação se não houver provas. Então ele não precisa transformar a mulher na vilã para inocentar o cara. Às vezes não há provas. E quando está aí o Neymar, que não nos deixa mentir. Né? A menina acusou, não houve provas contra ele, o processo nem começou. Então,
você não precisa demonizar a pessoa, a mulher, porque não há provas. A questão é, a mulher, ela só pode ser vítima num processo de estupro. Se não houve estupro, ela não é culpada de nada. Ela simplesmente não é uma vítima. Ponto. Tá? A culpa nunca vai ser da mulher. A culpa nunca vai ser da mulher. Ok? Se não há crime, não há culpado nem vítima. Se há crime, a vítima é sempre a mulher. Na verdade, agora, atualmente, não precisa ser só a mulher. O homem também pode ser estuprado, e o homem pode ser estuprado, inclusive, pela mulher. Mas isso é raríssimo de acontecer. Tá? É quase impossível de acontecer. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer, quando tem um estupro de uma mulher, a vítima é ela. Ok? Estou falando isso com vocês porque eu fiquei muito triste, não com o fato do rapaz ser absolvido. Já, inclusive, advoguei para supostos estupradores que me juraram inocência. Estou falando que eu não acho que a pessoa merece defesa, não, porque merece. Todo mundo merece defesa. Estou querendo dizer o seguinte: não havendo provas, simplesmente absolva o cara. Inocente o cara. Mas não transforme a mulher em vilã. Não deprecie a mulher. Porque ela não merece ser depreciada. Tá? Ela estava ali numa situação de suposta vítima. Ela tinha que ser tratada com deferência, respeito e acolhimento pela justiça. E não com escárnio. Tá? Minha opinião. Desculpa se eu ofendo alguém aí com a minha opinião, mas eu precisava colocar isso para vocês num dia triste para todos que esperam igualdade. Tá? Na minha opinião, um dia triste. Como eu estava dizendo, a falência sempre foi vista, até um certo tempo, principalmente até o ano de 2005, como uma coisa muito ruim. Como algo que sempre acontecia por administração errada do empresário, e o que não é verdade. Nem sempre a falência ocorre por má administração. Diga-se de passagem, estamos numa pandemia que faliu muita gente, não por má gestão, mas por circunstâncias alheias ao controle do empresário. Ok? Então, a falência designa uma empresa impossibilitada de conseguir pagar suas dívidas. Ok? Os débitos dessa empresa são maiores do que essa empresa consegue suportar. Ok? Mesmo que o empresário seja diligente e responsável, pode, porque a administração empresarial, atividade empreendedora comporta riscos, pode acontecer uma falência por situações completamente de mercados. Por exemplo, a Kodak praticamente faliu, ela se tornou uma empresa muito menor quando criou-se a câmera digital. Ela teve, inclusive, chance de comercializar a câmera digital primeiro, porque ela também detinha a tecnologia, mas ela, para não acabar com seu mercado de filmes, ela engavetou a ideia para adiar o máximo possível a perda do mercado de filmes. Aí, quando ela acordou, já estava tarde demais. Outras empresas já estavam líderes no mercado de câmera digital e a Kodak não tinha a confiança dos consumidores nesse mercado. E aí aconteceu o que aconteceu. Hoje a Kodak trabalha mais com lente, né? Então é uma empresa muito menor do que já foi. Todo mundo lembra dos filmes de... Quer dizer, nem todo mundo. Tem gente aí que é muito novo, né? Não lembra dos filmes que antigamente, para bater foto, tinha que comprar um filme. Aí você colocava aquele filme dentro da máquina e batia as fotos. Depois você tinha que pegar aquele filme e levar para revelar. E você só sabia se a foto tinha ficado boa ou não depois que o filme voltava totalmente revelado. Ou seja, se o filme queimava, você pagava para ter foto nenhuma. Tá? Você perdia tudo. Antigamente era meio osso. E detalhe, os filmes eram de 12, 24, 36 poses. Então você ia com um filme para suas férias, você podia tirar 36 fotos nas férias inteiras. Então a gente escolhia bem as fotos que a gente ia tirar. Não tinha esse negócio de ficar tirando várias para ver qual que ficava melhor, não. Tá ok? Então, como eu disse, nem sempre a falência é sinal de má gestão. No Brasil, a falência é regulada pela Lei 11.101, que é de 2005. A lei trata basicamente de 3 institutos, que é a falência,
a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial de empresa. Nós vamos falar primeiro sobre falência, como eu disse, e depois a gente vai falar das recuperações judicial e extrajudicial, tá? Os crimes também que podem ser envolvidos no processo de falência, que a gente chama de crimes falimentares, estão tratados nesta lei. Mas como é uma matéria mais ligada ao direito criminal, a gente não vai tratar disso aqui nesse estudo, tá bom? Ou seja, a gente vai falar de falência e recuperação de empresa. Crime falimentar, apenas vamos citar a existência, mas não vamos falar sobre cada um deles. Na falência, o que há é a reunião dos bens do devedor, da empresa devedora. Ou seja, você pega tudo que ainda tem, que pode ser transformado em dinheiro, converte isso em dinheiro por venda, leilão, etc., para pagar o máximo de credores que você conseguir. Nem sempre todos os credores serão pagos, ok? A gente vai ver em que ordem de preferência eles vão entrar para receber primeiro ou por último, ok? Então, a falência é um procedimento concursal em que os credores vão concorrer entre si, adotando as posições que a lei vai determinar para determinar quem recebe primeiro e quem recebe depois. Para pagar esse pessoal todo, você vai pegar tudo que a empresa tem, cada grãozinho de cada coisa que possa ser traduzida em dinheiro e vai vender, vai transformar em dinheiro para poder pagar todo mundo. Ou seja, a falência é como se fosse você matar a empresa e vender cada quilo de carne, cada litro de sangue, cada fio de cabelo que ela possuía. Certo? Então, você além de estar destruindo a empresa, você está vendendo tudo que ela possui para transformar em dinheiro. Parece violento demais? E é. Você vai exterminar uma empresa, transformando essa empresa no máximo de dinheiro possível para pagar o máximo de pessoas possíveis. Certo? Não importa o impacto que isso vai gerar. Justamente porque esse impacto é prejudicial, é que se for possível salvar a vida dessa empresa, o direito criou os mecanismos que podem ser usados para salvar essa vida, que são a recuperação judicial e extrajudicial da empresa. Ou seja, se dá para eu evitar mandar todo mundo embora, se dá para eu evitar acabar com uma pessoa jurídica que é pagadora de impostos, se dá para eu evitar a ruína de várias pessoas que são ligadas direta e indiretamente a essa empresa, por que eu não vou tentar fazer isso? Se der para fazer. E vai dar para fazer quando dá para pagar as dívidas da empresa, mantendo a empresa viva. Ou seja, recuperação judicial, a empresa está doente, mas a doença é curável. Dá para sarar. Dá para dar um remedinho e ela pode sarar. Falência, a empresa está morrendo. Isso só vai pegar o que ainda dá para pegar dela para pagar as pessoas que estão com créditos em relação a essa empresa. Entenderam? Até aqui? Bom, âmbito de incidência da lei, até onde a lei vai, tá? Ela define nos artigos 1º e 2º quem pode falir, quem está sujeito à falência, tá? No artigo 1º, as suas previsões alcançam o empresário individual, ou seja, aquele que exerce a personalidade jurídica, né, individual ou atua como pessoa física e pode falir como tal, e a sociedade empresária, que é aquela que tem existência diferente do empresário, que não se confunde com a vida do empresário, mas que também pode falir, tá ok? Obviamente, para o empresário individual, a falência dele enquanto pessoa é mais grave para si do que a falência de uma sociedade em que ele apenas seja sócio, tá? Porque ele sendo sócio de uma sociedade que fale, ele vai sofrer menos consequências desta falência do que se ele fosse o único envolvido, tá ok? Mas ambos podem falir, tanto a sociedade quanto
o empresário. O artigo 2º da Lei 11.101 exclui, por questão de política, tá, a abrangência da lei de falência de alguns tipos de pessoas jurídicas. São eles, tá, os seguintes, tá? O que acontece? Esses que estão nessas setinhas azuis aqui, eles não podem falir pela disciplina da Lei 11.101. Não quer dizer que eles não possam quebrar e ser extintos, não. Tá ok? Só que a lei que regula o fim dessas sociedades ou dessas atividades econômicas que estão abaixo aí, não é a lei de falências, não é a Lei 11.101. Tá ok? Então, eles vão ter a sua liquidação forçada regida por outras leis, que não é a Lei 11.101. Primeiro, empresas públicas. Exemplo de empresa pública, a Caixa Econômica Federal. O que seria empresa pública? É aquela que pertence 100% ao Estado. Tá? Estado, município, União, 100% do capital dela é público. Tá? Sociedade de economia mista. Exemplo, Banco do Brasil. Exemplo, Petrobras. Tá? A sociedade de economia mista, ela tem capital privado, tem ações vendidas a particulares, mas a maioria ainda pertence ao poder público, certo? Então, pelo menos 50% mais um das ações pertence ainda ao poder público, ou seja, o poder público é controlador dessa sociedade de economia mista. Então, a empresa pública, 100% do ente público ou dos entes públicos, sociedade de economia mista, no mínimo 50% mais um pertencente ao poder público, tá? Instituições financeiras públicas ou privadas, bancos, etc. Não é que eles não possam quebrar, a gente já falou, eles só não quebram com a disciplina na lei de falência. Por quê que tem disciplina diferenciada? Tem disciplina diferenciada porque um banco, quando quebra, pode causar o que aconteceu em 2008 na crise imobiliária americana. O que aconteceu? Lá nos Estados Unidos as pessoas pararam de pagar os bancos, tá? Ficaram inadimplentes, os bancos perderam a liquidez e um ou outro banco começou a quebrar. Quando um ou outro banco quebra, os outros começam a quebrar em seguida. Por quê? Primeiro, um banco tem dinheiro depositado no outro. Então, se um banco quebra, causa problema para os outros bancos. Segundo, quando um banco quebra, os clientes dos outros bancos entram em pânico. Isso gera uma onda de saques. E aí, às vezes, o banco pegou o dinheiro seu e emprestou a prazo para outra pessoa para ganhar juros. Tá? Aí, quando você vem correndo, não só você, mas todo mundo vem correndo sacar esse dinheiro no pânico, tá? Você não quer mais deixar o dinheiro no banco, você quer guardar no colchão, os bancos não estão com o seu dinheiro todo nas mãos para te devolver. E isso gera problema de liquidez e começa a cair um banco atrás do outro. Ok? E isso começou a espalhar para o mundo todo, porque hoje está tudo globalizado, um país tem dinheiro nos outros, etc. Bancos são internacionais e assim funciona. Então, banco falir é um problema. Todo mundo reclama, o governo deu dinheiro para os bancos. Às vezes o governo precisou dar dinheiro para os bancos, porque se não tivesse dado, a crise financeira ia espalhar igual rastilho de pólvora. Tá? Ia ser igual fogo pegando na pólvora. Não ia conseguir controlar depois. Tá? Então, um banco falir é fria. É fria para toda a economia. O que acontece? O banco ele recebe uma intervenção do poder público. Ele vai quebrar, mas ele vai quebrar sendo liquidado de forma gradual para o poder público. Normalmente vai ser a administração desse banco vai passar para outro banco, esse outro banco vai receber incentivos para honrar os correntistas daquele banco falido e assim sucessivamente. É dinheiro público? É usado para proteger banco? Mas é usado também para proteger uma economia de um país. Então fica tranquilo, cuidado aí, porque tem hora que a pessoa fala, protegeu o banco e não me protegeu. Não, ele está protegendo você também de forma indireta. Tá? Cooperativas de crédito pelo mesmo motivo dos bancos, né, pessoal? É gente que colocou dinheiro lá para não gerar onda de pânico, para não ficar cooperado sem receber seu dinheiro de volta. Consórcios. Os consórcios, eles precisam de ter uma disciplina bacana,
porque o consórcio ele é um grupo ligado pela confiança. E alguns recebem primeiro e outros vão receber depois. Se você permitir a falência de um consórcio no primeiro probleminha que der, pela lei de falência, a pessoa que vai receber depois vai ser prejudicada. E aquele que recebeu primeiro, que em tese deveria ter sido tratado com igualdade, vai ter lucro. Então o consórcio precisa de uma disciplina diferente para ser liquidado, ok? Entidade de previdência complementar, mesmo motivo, você está depositando seu dinheiro lá numa previdência privada. De repente essa previdência quebra, você vai ficar sem nada? Então normalmente o governo regulamenta isso, tem um fundo, né, para garantir que todo mundo receba. E aí, se essa entidade quebrar, normalmente outra vai assumir, vai pagar os benefícios, etc. Tá? Sociedade operadora de plano de saúde, mesmo motivo. Tá? De repente, milhões de usuários se veem sem assistência à saúde porque o plano de saúde quebrou? Não necessariamente. Existe um fundo que vai garantir os atendimentos até que essas pessoas migrem para outros planos. Ok? Sociedades seguradoras, também pelo mesmo motivo. Tá? Eu estou pagando um seguro, paguei o seguro no meu carro, aí bati o carro. Ah, não tem dinheiro para te pagar não, porque a seguradora quebrou. Tem um fundo na SUSEP, tá? Que é a Superintendência das Sociedades Seguradoras, e esse fundo que parte do dinheiro dos seguros é depositado nesse fundo, é para garantir o pagamento dos segurados de determinadas sociedades que não tiverem condição de honrar seus compromissos. Sociedade de capitalização, aquele negócio de telecena, etc., pelo mesmo motivo, né? Você comprou, ganhou lá, foi premiado, ou depositou dinheiro e quer reaver seu dinheiro, tá? Porque título de capitalização, ele pode ser através de vários depósitos mensais que você vai resgatar no final do plano. Na hora de tirar, já pensou se não tiver dinheiro para você? Então a falência tem que ser regulamentada de forma diferente. E outras atividades equiparadas por lei as anteriores aí, ok? Então existem entidades, existem atividades econômicas que não podem simplesmente falir para honrar alguns credores, porque está envolvendo muita gente que colocou dinheiro ali, ok? Nesse caso, vai ter lei especial atendendo a interesses difusos de cada pessoa que é preventiva, que é envolvida nessas atividades. Não quer dizer que essas entidades, essas empresas não podem falir, elas vão falir, mas vão falir de um jeito diferente. Elas vão quebrar através de outra lei que vai regular essa intervenção, essa liquidação da sociedade, e não vai ser pela lei 11.105, ok? Tudo bem? E essas atividades têm um interesse social e econômico envolvido. Vamos falar um pouco do processo de falência. Como que ocorre o processo de falência? O processo de falência é um conjunto de atos, né, que vai, como todo processo, é um conjunto de atos que se prolonga no tempo. Esse procedimento vai ser definido de forma a, primeiro, arrecadar os bens da sociedade falida, formando uma massa falida, que é o conjunto de bens dessa sociedade empresária em processo de falência. Tá? Esta massa falida visa converter esses bens que a compõem em dinheiro, para que esse dinheiro pague os credores na concorrência de credores. Os credores que vão ficar mais em cima, ou melhor, primeiro na fila, vão receber antes. Aqueles credores que forem ficar por último da fila vão receber depois, se tiver dinheiro para pagar eles. Pode não ter, tá? Então, se não tiver dinheiro para pagar todo mundo, vai ter gente que vai receber tudo, vai ter gente que talvez não receba tudo, que receba só parte, e vai ter gente que não recebe nada, tá certo? É injusto, problema, tá? É assim que funciona a lei. Competência para o processo de falência. O processo de falência tem uma competência atrativa. Significa o quê? Que uma vez instituído o juízo da falência, ele atrai para ser julgado no mesmo local, na mesma vara, todos os processos que a massa falida seja autora
ou que a massa falida seja ré. Todo mundo que tem crédito com a empresa que está falindo, ou todo mundo que deve para a empresa que está falindo, vai ter que enfrentar processo no mesmo local. Por quê? Porque não seria producente, tá? Se tivesse processo no Brasil inteiro contra uma empresa cuja falência está sendo decidida, por exemplo, na comarca de Belo Horizonte. Se tem uma empresa cuja falência está sendo decidida em Belo Horizonte, é interessante que todos os processos que envolvem esta dita empresa que está falindo ali venham para Belo Horizonte. Por quê? Para que o juiz que está julgando a falência tenha exata noção do que essa empresa tem de crédito e do que essa empresa tem de dívida. Ok? Para que ele não seja surpreendido por novas dívidas que apareceram lá da Conchinchina, ou porque ele não passe despercebido créditos que essa empresa tem em outro lugar e que ele não traz para integrar a massa falida. Entendeu? Então, exceto raríssimas exceções, tudo vai para o juiz cível, da vara cível, competente para julgar a falência. Ok? Esta vara cível vai ser aquela vara cível do local onde se situa o principal estabelecimento da empresa que está em processo de falência. Tá? Vamos dar um exemplo? Se a Usiminas falir, provavelmente, apesar do escritório administrativo da Usiminas ser em Belo Horizonte, provavelmente o processo de falência vai correr numa das duas varas cíveis da comarca de Ipatinga, tá? Porque é aqui que se encontra o principal estabelecimento da empresa. Ok? Os bens da empresa estão concentrados aqui. Ok? Seria esse principal estabelecimento onde está o maior volume de negócios desta empresa. Até aqui vocês estão entendendo bem? Tá tudo tranquilo? Como eu estava dizendo, há raríssimas exceções que vão das ações que vão migrar para a mesma vara cível do processo da falência. As exceções serão as ações trabalhistas e as ações fiscais, de natureza fiscais, ou seja, cobrança de imposto feita pelo poder público. Estas ações continuam ou na vara da Fazenda Pública, no caso das execuções fiscais, ou na vara do trabalho competente mais próxima, no caso das ações trabalhistas. Obviamente que os créditos, que depois que concluir a ação trabalhista ou concluir a ação fiscal, serão habilitados no juízo da falência para concorrerem e vão pegar o início da fila, e daqui a pouco vocês vão ver isso, lá no processo da falência, mas elas continuarão correndo no juiz da trabalhista e no juiz da vara da Fazenda Pública, no caso da execução fiscal. Dúvidas? Bom, nesse processo de falência, serão vendidos os bens da empresa falida, tá? Para arrumar dinheiro, para pagar o pagamento dos credores, de acordo com uma fila, uma ordem de preferência que a própria Lei 11.101 estabelece nos seus artigos 83 e 84. Ok? Daqui a pouco a gente vai ver esses artigos e vai ver qual que é a ordem de preferência para receber nesses dois artigos da lei, tá certo? Dentro de uma mesma classe de credores, por exemplo, existem dois credores da mesma classe, que estão na mesma posição. Aí, cada um desses credores, se não tiver dinheiro para pagar os dois no total, ele vai receber o tanto proporcional ao seu crédito. Vamos dar um exemplo aqui. Tício tem um crédito de 25 mil, tá? Com a empresa, tá? O Mévio tem um crédito de 50 mil com a empresa, tá? Quando chegou na vez deles receberem, só tinha sobrado 30 mil.
Ou seja, o crédito dos dois soma 75 mil. Não dá para pagar 75 mil, só tem 30. Quanto que eu pago para Tício e quanto que eu pago para Mévio? Tício tinha um crédito de 25, Mévio tinha um crédito de 50. Eu vou pagar 15 para cada um? Não, não posso pagar 15 para cada um. Ah não, professor, mas aí foi justo, cada um recebeu o mesmo tanto. Não, não é justo cada um receber o mesmo tanto. É justo cada um receber proporcionalmente a seus créditos. Então, se eu tenho 30 mil para pagar um que eu devo 50 e outro que eu devo 25, eu vou pegar 10 e vou dar porque eu devo 25, e vou pegar 20 e vou dar porque eu devo 50, por causa da proporção dos créditos dele. Todo mundo conseguiu entender essa lógica, não conseguiu? Fala comigo aí, está todo mundo comigo, está todo mundo entendendo? Com certeza. Beleza. Ah, se tiver dúvida, habilita o áudio aí e me para. Pode perguntar. Repetir, Maria Alice. É isso? Qual parte? Fala comigo, qual parte você não entendeu, Maria Alice, por favor? Tá. O que acontece? O exemplo que eu dei é o seguinte. Dentro de uma mesma posição dos credores, porque os credores vão se organizar numa fila, os credores mais importantes recebem primeiro. Não é mais importante de status, não. Quer dizer, na verdade mas é um status diferente, que é uma ordem estabelecida pela lei. E daqui a pouco eu vou chegar nesta ordem, tá? Mas vamos supor que o Tício e o Mévio são o mesmo tipo de credores, sejam credores quirografários, aqueles credores que tenham títulos de crédito para receber conta empresa. O título de crédito do Tício é de 50 mil, ou seja, ele tem um crédito de 50 mil para receber. O título de crédito do Mévio é de 25 mil, ele só tem 25 mil para receber. Só que na hora que chegou na vez de pagar eles, só sobrou de dinheiro da empresa 30 mil. Então eu tenho 75 mil para pagar, mas só tenho 30 mil em dinheiro para pagar esses 75. Quanto que eu vou dar desses 30 que sobrou para cada um? Aquele que tem um crédito de 50, eu vou pagar 20. O que tem crédito de 25, eu vou pagar 10. Porque o crédito de um não é metade do outro, 10 não é metade de 20, então eu vou pagar na proporção do crédito deles. Entendeu? Beleza, Maria. Se tiver mais dúvida, pode perguntar, tá? Não se acanhe, não. Vamos lá. Os órgãos da falência. O que são órgãos da falência? São aquelas instituições, aquelas pessoas que o juiz precisa nomear, ou individuais ou colegiados. Nós vamos ver aqui. A primeira e mais importante figura que o juiz vai nomear para compor o processo da falência é um administrador judicial. Esse administrador ele pode ser um contador, prestem atenção, podem ser um administrador, pode ser um advogado, certo? É uma pessoa que entenda da administração de uma empresa, da contabilidade necessária ou dos procedimentos jurídicos necessários para se administrar uma empresa. Ou pode ser, inclusive, uma sociedade de advogados, ou uma sociedade de consultoria que tem advogados, contadores, administradores, etc. Tá? Mas pode ser também pessoa física, contador, advogado ou administrador. Esta pessoa é um profissional, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, a gente já falou, que vai administrar os bens da empresa falida, que vai administrar a massa falida, tá? Que vai ajudar o juiz no processo da falência. Prestem atenção, o juiz julga milhares de processos. Ele não tem tempo de ficar cuidando da empresa. Ele vai pegar esses processos da falência só quando for necessária a manifestação dele.
O que significa que o resto do tempo todo, quem vai estar na frente da empresa, cuidando da empresa, é o administrador judicial. Ué, professor, mas não é o próprio empresário? Não, não é o próprio empresário. A falência tem como consequência o afastamento imediato dos administradores, tá? Diretores e do empresário individual da administração da empresa falida. Por quê? Porque se foram eles que levaram a empresa a essa situação, não dá para confiar neles para continuar gerindo a empresa durante o processo de falência. Ok? Então, o administrador judicial é uma pessoa que vai ser nomeada pelo juiz e vai ser paga para administrar a falência. Paga com que dinheiro? Com dinheiro da própria empresa. Ok? Daqui a pouco vocês vão ver que o administrador judicial vai receber antes de todos os credores, porque é óbvio, você não ia ajudar o juiz a administrar uma massa falida se fosse para você receber por último, o que não garantiria o seu recebimento, ok? Então, vocês vão saber que o pagamento dele vai ser um dos primeiros, na verdade é o primeiro, ok? Outro órgão que pode integrar o processo de falência é o comitê de credores. Esse comitê é um órgão representativo do interesse dos credores. Não é obrigatório, tá, ter esse órgão. Esse órgão pode existir e pode não existir, mas esse órgão ele vai poder constar no processo de falência e ter ciência do processo de falência para zelar pelo interesse dos credores. Ora, nós temos aqui um juiz, nós temos um administrador judicial e nós temos um empresário ou sociedade empresária falidos que estão em contato direto com o processo. E os interesses dos credores também têm que ser resguardados. Então, esse comitê, se os credores forem muitas pessoas e a existência de muitas pessoas no processo fosse tumultuar esse processo de uma forma que o processo ficaria demasiado lento, elege-se um comitê de credores para que esse comitê de credores participe de todos os atos, tendo ciência de todos os atos, podendo informar e zelar pelos interesses dos credores. Tudo bem? Considerando que a finalidade da falência é justamente pagar aos credores, o comitê de credores não faz nada mais do que zelar para que a falência e a recuperação judicial consigam os fins que são almejados por ela. Ok? A Assembleia Geral de Credores é um colegiado que é formado por todos os credores, que vai votar sobre as matérias que afetam o seu interesse. Por exemplo, a celebração de acordos, de forma que pode acontecer em algumas situações que esses acordos sejam interessantes. Você recebe um passarinho, é melhor um na mão do que dois voando, né? Então, vamos zelar aqui para receber um, certo? Então, a Assembleia Geral de Credores, todos os credores vão ser representados para que eles deliberem sobre assuntos de seus interesses. Como os credores têm interesses distintos, né, a decisão acaba sendo tomada com a escolha da maioria, tá certo? Quem pode requerer a falência? Quem é a pessoa que pode vir a pedir a falência? Primeiro de tudo, o próprio devedor, o próprio empresário. Imaginem vocês que o empresário percebeu antes de todo mundo, e normalmente ele percebe antes de todo mundo, que ele não vai dar conta de pagar suas dívidas, tá certo? Ele não vai continuar tentando salvar essa empresa que não dá mais para ser salva. Ela está ferida de morte, a empresa, certo? Então, é prudente o empresário que, ao perceber que a empresa dele não vai se salvar, que ele entre com o pedido da própria falência para que se salve o máximo possível de bens e de valores para satisfazer o máximo possível de credores, ok? Além do empresário, pode pedir a falência o cônjuge sobrevivente ou qualquer herdeiro
do empresário que morreu ou a pessoa encarregada do inventário de seus bens, ou seja, o inventariante. Por quê? Às vezes, o empresário falido, ele é muito apegado à empresa. Enquanto ele está vivo, ele não pede a própria falência. Ele é um cara tão orgulhoso e tão apegado àquela empresa que ele prefere morrer do que deixar aquela empresa acabar. E aí? Acaba que ele morre mesmo, certo? Morreu. O cônjuge sobrevivente, pode ser o homem que sobreviveu ou a mulher, dependendo do tipo de casal que for, ou se quem era empresário era o homem ou a mulher, ou o herdeiro, qualquer herdeiro, ou o próprio inventariante, ao constatar que aquela empresa não tem salvação, ela está em situação de falência mesmo, ele peça essa falência para o juiz, no inventário do empresário falecido, tá ok? Também pode o cotista, que é o sócio da limitada, ou o acionista da empresa devedora, quando a empresa tem seu capital dividido por ações. Vocês percebem que nesse caso, aquele sócio, ele está verificando que cada vez mais a empresa tem menos patrimônio. Então a chance dele receber alguma coisa vai se esvaindo a cada dia que passa sem pedir a falência. Então ele tem direito de pedir a falência. Lembrando a vocês que se sobrar dinheiro no processo de falência, esse dinheiro é dividido entre os cotistas na proporção da parte de cada um ou entre os acionistas. Professor, mas se sobrou dinheiro, dava para pagar a dívida sem falir? Não, nem sempre. Nem sempre. Vou explicar por quê. Imaginem vocês que os bens mais valiosos de uma empresa sejam 5 robôs que componham a linha de produção da empresa. Tá? Esses 5 robôs valem 5 milhões de reais, 1 milhão cada um, ok? Fora esses robôs, tem uns 2 ou 3 caminhões, tem 2 ou 3 carros e tem muitas dívidas. Se a dívida da empresa é de 5 milhões de reais, ok? Vendendo os 5 robôs, você consegue os 5 milhões de reais e paga todo mundo. E aí vai sobrar um pouquinho de estoque que tinha, vai sobrar o valor dos carros, o valor dos caminhões, aí vamos supor que sobra aí 500 mil reais. Com esses 500 mil, você vai dar 50 mil para um, 100 mil para outro, e etc. Para os sócios. Sobrou dinheiro? Sobrou. Mas dava para pagar as dívidas e continuar operando? Não dá, porque sem aqueles robôs você não fabrica nada. Certo? Então, o grande patrimônio que a empresa tem é o que é necessário para ela continuar funcionando. Então, quando você vai pagar os 5 milhões em dívida que ela possuía, não sobrou nada. Não sobrou nada. Aquela empresa não funciona com 2 caminhões e 3 carros. Certo? Ela não funciona. Esses 2 caminhões e 3 carros eram utilizados na logística, na entrega dos bens. A produção mesmo eram os robôs. Entendido? Perceberam que às vezes sobra grana na falência, mas mesmo assim não tem jeito da empresa continuar funcionando. Por quê? Depois que você vendeu os 5 robôs, a linha de produção não funciona mais, não existe mais a linha de produção. E acabou. Certo? Então, o cotista ou o acionista, enquanto ainda vai sobrar alguma coisa para eles, ou tem a chance de sobrar alguma coisa, eles podem pedir a falência se eles perceberem que não dá para pagar as dívidas e continuar funcionando. E também qualquer credor, tá? Credor, ele precisa de alguns requisitos para poder pedir a falência, podendo ser pessoa física ou jurídica, tá? Desde que cumpra os requisitos. Eu vou falar dos requisitos daqui a pouco, tá ok? Hipóteses de decretação da falência. Quando se pode pedir a falência? E agora a gente vai falar de quais são as condições para poder se pedir a falência de alguém. Não é em qualquer situação, não é de qualquer jeito, ok?
Deixa eu só ver aqui quantos slides eu já avancei para saber mais ou menos o que falta falar para vocês. Não, tudo bem. Tamo bem. Bom, vamos lá. Primeiro, a falência é decretada quando tem hipóteses de insolvência do empresário, ou sociedade empresária. Ou seja, não dá para pagar as dívidas sem acabar com a empresa. Não tem jeito de salvar essa empresa. É justamente pelo desfazimento da empresa, ou seja, você pega tudo, vende tudo, não sobra nada, é que você vai conseguir pagar o máximo de dívidas possível. Se você tentar manter essa empresa, você não consegue pagar as dívidas que ela tem, ok? É uma condição de quem não consegue mais pagar a sua dívida, ou seja, o passivo é muito maior, é sensivelmente, ou seja, um troço que dá para sentir de forma muito grandiosa, maior do que o ativo, ok? O que significa que não dá com o lucro que a empresa tem ou com o pouquinho de saldo que sobra no lucro mensal ou anual, não dá para pagar essas dívidas nunca mais. Os juros da dívida são muito maiores do que o lucro da empresa. Então você não vai conseguir pagar nunca. Ok? Ficou impagável. Ok? Primeira hipótese que se pode pedir a falência é no caso de impontualidade injustificada, que está no artigo 94, inciso 1 da Lei de Falência, tá? Lei 11.101. Esta situação se apresenta quando o empresário ou sociedade empresária, ou seja, o devedor, sem razão que o direito considere relevante, deixa de fazer aquela tríplice conduta que se espera do devedor. Tá? Essa tríplice conduta significa o seguinte: ou ele está sendo cobrado na justiça, ou ele paga, ou ele como é que fala? Ou ele paga no prazo que é dado a ele, ou ele justifica, tá? Assegurando o juízo, tá? Ou ele nomeia bens a penhora para poder questionar a existência da dívida. Então presta atenção. Ele tem 3 condutas possíveis, tá? Pagar, provar que pagou ou pagar, tá? Segundo, justificar porque não pagou com uma razão relevante, mas assegurando o juízo. O que é assegurar o juízo? Oferecer garantia de pagamento, tá? Terceiro, ok? Nomear bens a penhora. O que é nomear bens a penhora? Olha, eu não vou pagar em dinheiro, eu não vou depositar em juízo dinheiro suficiente para pagar, para discutir, mas eu vou nomear bens a penhora. Eu tenho aqui 5 caminhões que eu posso nomear e esses 5 caminhões pagam essa dívida. Então esses 5 caminhões ficam nomeados a penhora aí, e aí não precisa de eu falir, esses 5 caminhões pagam a dívida. Ok? Então você tem 3 possibilidades: pagar, assegurar o juízo para poder discutir, óbvio, né? Se você quer discutir, você tem que assegurar o juízo, tá? Ou a terceira hipótese, nomear bens a penhora. A penhora é o ato do juiz que pega bens do devedor e transforma em dinheiro, tá? Ou seja, vamos supor, eu tenho um crédito de 100 mil reais com a empresa X, ok? Ela me deve 100 mil reais. Passou o dia de pagar e eles não pagaram. Eu entrei na justiça. O juiz intimou eles para pagar, tá? Eles têm 3 opções. Ou eles pegam 100 mil reais e falam, tá aqui o pagamento, tô pagando. Aqui se pagar. Segundo, ou eles pegam 100 mil reais e falam, olha, tá aqui 100 mil reais, eu não tô pagando, eu só tô assegurando o juiz. Isso é uma garantia de que se eu perder essa briga aqui, o dinheiro tá aí. Então, o dinheiro fica depositado numa conta judicial e aí a briga começa no processo, tá? Eles não concordam em pagar,
Porém, eles oferecem ao juiz uma garantia de que, se eles perderem a discussão, o dinheiro já está lá para pagar. Isso é assegurar o juízo. Terceira hipótese, nomear bens à penhora, tá? Para que dinheiro não, mas os bens sim garantam o pagamento. Então, eu tenho caminhões, cada caminhão vale, segundo o mercado, R$25 mil, a dívida é de 100 mil, esses caminhões somados valem 125 mil, então tá aí eles nomeados a penhora, garantem o pagamento, se for necessário, então já não pode decretar minha falência. Então essa tríplice conduta, tá? Ou pagar, ou assegurar o juízo, ou nomear bens à penhora, é o que se espera de um devedor para que não seja decretada a sua falência, tá? Pela impontualidade justificada, tá ok? Para que, se qualquer credor venha a decretar a falência de uma empresa, pedir a falência de uma empresa, esse credor tem que ter um crédito equivalente a 40 salários mínimos. Hoje deve ser uns 40 e... deixa eu ver aqui o valor do salário mínimo de hoje, fazer a continha aqui na calculadora, só um instante. Calculadora, 1.045 vezes 40. 41.800. Ou seja, eu tenho um crédito de 41.800, equivale a 40 salários mínimos? Equivale. Então, sozinho eu já posso pedir a falência da empresa. Agora, a lei permite a união de vários credores que, somados os seus créditos, ultrapasse os 40 salários mínimos para poder pedir a falência da empresa em conjunto. Então, eu pego chamo o Naistron, chamo o Willis e chamo a Ana Maria. Você tem quanto de crédito? Eu tenho 10 salários mínimos. Eu também tenho 10. Eu também tenho 10. Então vamos juntar nós 4, que temos 10 salários mínimos de crédito, e vamos pedir a falência dessa empresa em conjunto. Entendeu? Ok? Então, pela impontualidade injustificada, bastam um credor que tenha um crédito superior a 40 salários mínimos ou vários credores que tenham crédito somado de 40 ou mais salários mínimos para pedir a falência da empresa. Tá? Os requisitos são não pagar uma dívida no vencimento sem razão, tá? Justificável. A dívida tem que ser líquida e ultrapassar 40 salários mínimos. E a dívida deve constar de um título que seja protestado. Se não protestou, não pode pedir a falência com base naquele título. Porque o protesto coloca em mora o devedor e dá a ele ciência de que aquele título pode servir ao pedido de falência. Por isso, tem que passar pelo protesto antecipadamente. Segunda hipótese é aquela que eu levantei como primeira, mas não é. A primeira é a soma dos valores ultrapassar 40 salários mínimos, tá? A segunda é a execução frustrada, tá? No Brasil, tá? Execução frustrada é quando o devedor já entrou na justiça, está executando o título e aí o devedor não pratica nenhuma das 3 condutas que se espera, né? Ele não paga, não deposita bens e não indica bens à penhora. A tríplice conduta que se esperava dele, ele não pratica nenhuma das 3. Tá ok? Nesse caso, o devedor poderá pedir a sua falência no processo de execução frustrada. Tá certo? A terceira hipótese é quando ocorram os atos de falência, que são os atos suspeitos. Atos que, quando praticados, dão a entender que o cara está fraudando, né, os credores, está cometendo crimes alimentares ou atos chamados atos de falência. Esses atos, por exemplo, está desviando patrimônio da empresa, está abandonando o estabelecimento comercial, na calada da noite está mudando de local sem avisar ninguém. Então esses atos geram suspeitas sobre o fato de se estar dilapidando o patrimônio da empresa. Isso coloca em risco os direitos dos devedores e, por causa disso, tá, esses atos que estão previstos no artigo 94, inciso 3 da Lei 11.101, e aí vocês podem ir lá ler esse artigo 94, inciso 3, tá, da Lei 11.101, geram o direito de pedir a falência. Exemplificando, né? Simulação de negócios, quando você simula negócio e começa a vender bens
Na verdade, você não está vendendo, você está só transferindo para laranjas, tá? Abandonando o estabelecimento na calada da noite, vendendo patrimônio que poderia assegurar o pagamento de uma dívida, tá? Vendendo por preço muito baixo e etc. E qual. Quem pede a falência baseada em atos de falência tem que provar que eles foram praticados, tá? Então, quem requer o pedido tem que provar. Então, por exemplo, ele está abandonando o estabelecimento. Eu tenho que dar um jeito de filmar, eu tenho que dar um jeito de apresentar provas de que aquele cara está abandonando aquele estabelecimento. Ou seja, está tirando tudo dali. Tudo que poderia ser usado para garantir o pagamento da minha dívida, ele está tirando dali. Então, eu posso pedir a falência. Ok? Todo mundo entendeu até aqui? Essas hipóteses são as hipóteses que o direito admite que aquelas pessoas que eu falei que podem pedir a falência peçam. Tudo bem? Bom, a falência, então, visa a apuração do ativo para pagar o passivo. Ok? Liquidação é a operação em que se objetiva transformar o patrimônio da empresa em dinheiro para pagar os credores. Ok? Pode ocorrer através de leilão ou qualquer outra forma de alienação de bens. Às vezes não precisa de um leilão, porque só tem uma outra pessoa que seja interessada na aquisição daquele bem. Então você vende diretamente para ela. Não tem leilão. Tá? Vamos supor que tem duas empresas que trabalhem com o beneficiamento ou com, sei lá, refino de petróleo. Tem duas empresas que trabalham com isso. Aí a empresa A está falindo. Quem pode adquirir as máquinas que faziam parte daquele processo da empresa A? A empresa B, que mexe com a mesma coisa. Então você chama essa empresa e fala, olha, tem interesse na aquisição desse patrimônio? Quanto você pode pagar? Se ela fala, eu posso pagar X, você nem faz o leilão, você já vende direto para ela. Tá? Pode vender direto para ela se ela for a única pessoa interessada e pagar um preço razoável. Tá ok? Dúvidas? Pode fazer pergunta aí. Alguém abriu o áudio, foi sem querer? Beleza. Professor, para mim tá tão belo. A explicação de hoje é falta. Oi? A explicação de hoje para mim foi bem simples e legal. Que bom. Vocês estão gostando do conteúdo da aula de hoje também? Não é que é pouca coisa, é um assunto só. Facilita, né? Entender. Verdade. Olha, aqui, nesses slides aqui, nós vamos falar da classificação dos créditos da falência. Só tem 3 slides, depois disso eu encerro a aula. Ok? Então vamos entender, vamos abrir nossa cabecinha, tá? Porque, na verdade, o artigo 83 fala dos créditos concursais. Esses créditos concursais são dos credores da empresa, que vão continuar sendo credores da massa falida. Tá? Esses créditos obedecem essa ordem. Primeiro os que estão mais em cima, primeiro aí no 1, depois os do 2, depois os do 3, e assim sucessivamente, para receber a dívida. Depois de pagar os créditos do artigo 84, que é o próximo, paga-se os créditos do artigo 83. Como assim, professor? Não entendi nada. Por que paga os do 84 primeiro, tá? E depois os do 83? Então por que não veio invertida essa ordem? Não veio primeiro os do 84, depois veio os do 83? Porque os do 84 são os créditos extraconcursais. Aqueles que tem que receber antes de tudo. Ok? Por que eles vieram depois é opção do legislador. Tá? Não sei te explicar por quê. Mas primeiro vai pagar os créditos do artigo 84, depois vai pagar os do 83. Tá? Então, antes de tudo, paga o 84. Depois, paga o 83. Nos créditos concursais, os credores vão receber na seguinte ordem. Primeiro, vai receber os créditos trabalhistas derivados das leis trabalhistas limitados, ou seja, até 150 salários mínimos por credor, ou
créditos decorrentes de acidentes do trabalho. Então você pega, tá, as indenizações por acidente de trabalho e os créditos de rescisão de contrato trabalhista, tá, você tem que pagar para os trabalhadores. Esses créditos que forem abaixo de 150 salários mínimos trabalhistas e os de acidente de trabalho vão ser pagos primeiro que todo mundo. Pera aí, professor. E se eu tiver um crédito de 200 salários mínimos, eu não vou receber nada? Não, você vai receber os 150 primeiro que todo mundo. Os outros 50 fica para você receber depois, se sobrar a grana. Ok? Então, você vai receber até 50 salários mínimos em primeiro aqui. Então vai pegar todos os trabalhadores da empresa e todos aqueles que precisam ser indenizados por acidente de trabalho, junta todo mundo na primeira posição e paga todo mundo. Ok? Sobrou dinheiro? Sobrou. Vamos para o 2. Créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado com a garantia real. O que é garantia real? É quando uma garantia adere a um bem. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma casa ou um imóvel qualquer. Este imóvel está hipotecado. Essa hipoteca é uma garantia real, tá, que é estabelecida no imóvel e gruda nesse imóvel e não sai mais dele. Então vamos supor que eu tenha um crédito de 100 mil, que tem um título hipotecário da casa número tal, da rua tal, do bairro tal. Esta casa, se pertencer à empresa, ela vai ser usada para me pagar o crédito com garantia real. Ou seja, eu só deixo de receber, eu só recebo depois dos credores trabalhistas. Acabou os créditos trabalhistas, passa para mim. Aí, peraí. A casa não foi necessária para pagar o crédito trabalhista. Tinha dinheiro para pagar eles. Tá? Pagou. Veio para a segunda posição. Ok. A casa vale 300 mil reais. O meu crédito é 100 mil. Tudo bem. Vende a casa, pega 100 mil, me paga, os outros 200 mil vai para o bolo para pagar o resto. Tá certo? Agora, se eu tiver um crédito de 400 mil, ok? 400 mil. E a casa vale só 300, eu só recebo até o limite, em segundo lugar, eu só recebo até o limite do valor do bem. Então, se a casa era minha garantia real, eu recebo 300 mil aqui, e os outros 100 mil que sobrou para me pagar, eu vou para a fila de lá atrás, sem garantia. Ok? Eu entro como credor sem garantia. Certo? Créditos tributários, independente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias. Porque dívida de imposto é diferente de multa pelo não pagamento de imposto. Se você receber uma multa, você vai ter que pagar essa multa depois. Aqui é a dívida do imposto ou do tributo em si. Tá bom? Vai receber nessa situação, independente da natureza. Pode ser imposto municipal, tributo, imposto federal, estadual, qualquer imposto, qualquer tributo, contribuição de melhoria, imposto, taxas, qualquer crédito tributário que não seja multa, vai entrar aqui no terceiro lugar. Certo? Depois, os créditos com privilégio especial. Tá? E aí, créditos com privilégio especial. Você vai ter os créditos previstos no artigo 964 do Código Civil. Vou abrir o Código Civil aqui, para a gente ler o artigo 964, tá? Rapidinho, já estou abrindo. Vou jogar aqui para vocês verem, tá? Vamos dar um Ctrl F aqui. Já está no 964. E aí foi para aqui, ó. Tem privilégio especial. Aí são vários, tá? Vai até o número 9, tá? Sobre a coisa arrecadada e liquidada, o credor de custas e despesas judiciais feitas para arrecadação e liquidação. Ou seja,
Se teve um gasto para arrecadar aqueles bens, tá? Esses gastos têm que ser pagos antes, aqui na quarta posição. Sobre a coisa salvada, o credor por despesas de salvamento. Sobre a coisa beneficiada, o credor por benfeitorias necessárias ou úteis. Sobre os prédios rústicos, urbanos, fábricas, oficinas, quaisquer construções, o credor de materiais, dinheiro ou serviços para sua edificação. Sobre os frutos agrícolas, o credor por sementes, instrumentos, papapá. Sobre a alfaias e utensílios de uso doméstico, tá? O credor de aluguéis. Tá? Sobre os exemplares de obras existentes na massa do editor, o autor da obra, tá? Ou seus legítimos representantes. Então, por exemplo, se pintou um quadro que está na empresa e ainda não recebeu, sobre aquele valor da obra, você vai, tá, ter preferência para receber. É uma preferência especial. Não é preferência real, mas é preferência especial. Sobre a colheita, tá? A pessoa que tiver ajudado na colheita, ok? Trabalhador agrícola, etc., que não tenha direito a crédito trabalhista. Por exemplo, um prestador de serviço de natureza civil, tá? Sobre os produtos do abate, o credor pelos animais. Então, eu vendi um boi para você, tá? Abateu esse boi. Esse boi vai ser vendido. O dinheiro da venda desse boi vai me pagar depois da posição lá do item 3, ou seja, em quarto lugar, eu vou ter preferência para receber, porque esse boi ele foi vendido por mim e eu ainda não recebi esse boi, ok? Então, letra A, os créditos previstos no artigo 964, ok? Os que forem definidos em outras leis civis, porque o Código Civil é uma lei ordinária, Lei 10.406. Se tiver outra lei ordinária, como, por exemplo, a Lei 11.101 é outra lei ordinária. Se tiver outra lei ordinária que estabeleça outro tipo de preferência especial, de privilégio especial, também vai haver essa lei de ser respeitada. Tá? 3C, perdão. Aqueles a cujos titulares a lei confira direito de retenção sobre a coisa dada em garantia. Tá? Por exemplo, quem tem direito de retenção? Quem fez uma benfeitoria tem direito de reter essa benfeitoria até ser indenizado por ela, ok? O credor de hospedagem tem direito de reter bens do hóspede até ser pago pela hospedagem, e assim sucessivamente. Esse direito de retenção, de reter coisas até ser pago, existe para alguns credores, tá certo? Aqueles em favor de microempreendedores individuais, os MEI, né? E de microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, se tiver microempreendedor, MEI, ME ou EPP, essas vão entrar com um privilégio especial nesta quarta posição aqui. Depois dos trabalhadores e credores de indenização por acidente de trabalho, limitando o crédito trabalhista a 150 salários mínimos. O que passar disso vai lá para o fim da fila, tá? E os créditos com garantia real em segundo lugar, os créditos tributários, excetuadas as multas, em terceiro lugar, os créditos com privilégio especial que a gente acabou de falar entram em quarto lugar. Esses quatro, A, B, C, D, não tem ordem entre o A, B, C, D, ou seja, entra todo mundo junto na quarta posição, tá ok? Tá ok? E aí, continuando, o quinto, créditos com privilégio geral. Será que eu fechei? Tomara que eu não tenha fechado. Fechei o Código Civil. Eu ia ler o 965. Vamos lá. Vamos abrir de novo. Código Civil. Tá aqui, aberto de novo. Vamos lá de novo. Para ler o artigo 965 do Código Civil. Já estamos terminando, tá, gente? Por favor, tenham paciência comigo. No máximo até 10h05 eu devo conseguir terminar. Vamos lá para o 965. Ctrl F, 965. Tá aqui. Goza de privilégio geral na seguinte ordem: os bens do devedor. Tá? O crédito pela despesa do seu funeral. Tá? Então, se o cara morreu, ok? O
devedor morreu, quem enterrou ele, tá? Tem crédito, né, de natureza geral, né, privilégio geral, o crédito de custas judiciais ou de arrecadação e liquidação da massa falida, o crédito de despesas com o luto do cônjuge sobrevivo e dos filhos do devedor falecido, se forem despesas moderadas, tá? Por exemplo, a pessoa precisou de um certo atendimento, de tomar um remédio ou de um atendimento psicológico, você vai dar isso uma certa, vai colocar ele na terceira posição dos créditos com privilégio geral, tá? Crédito de despesas com doença de que faleceu o devedor no semestre anterior à sua morte, ou seja, nos 6 meses anteriores à morte, você vai pagar as despesas com privilégio geral, tá? O crédito pelos gastos necessários à manutenção do falecido e sua família nos 3 meses anteriores, as pessoas que forneceram alimentos, manutenção dessa família nos 3 meses antes da morte, tá? Os créditos de impostos devidos à fazenda pública pela família. Aí vocês têm que entender que a morte não é necessariamente da empresa. A morte pode ser do diretor ou do empresário. E a falência da empresa é uma consequência. Só que você tem que atender os impostos devidos pelo diretor ou pelo administrador da empresa, com privilégio geral. Tá? Porque os débitos de impostos da empresa estão lá na terceira posição. Aqui a gente já está na quinta. Tá? Então, os impostos devidos pelo falecido no ano anterior e no ano corrente. Os salários dos empregados de serviço doméstico, né, da pessoa do devedor nos 6 meses anteriores à sua morte. Observe, aqui não são empregados da empresa, são empregados domésticos do falido, tá certo? E demais créditos com privilégio geral que tiverem na legislação de uma forma geral. Dessa vez eu não vou fechar, não vou só minimizar, que se eu precisar de novo, tá aí. Tá? Além disso, nós temos os créditos previstos no parágrafo único do artigo 67 dessa lei, depois vocês podem ir lá ler, e aqueles créditos definidos em outras leis de uma forma geral, civis, comerciais, etc. Por último, não. Em sexto, os créditos quirografários. O que são os créditos quirografários? São aqueles créditos de títulos de crédito, de contratos, que não tem garantia nenhuma. Não tem garantia real, não tem garantia especial, nem privilégio especial, nem privilégio geral. Ou seja, não tem garantia real, não tem privilégio especial, nem privilégio geral. Ou seja, vão receber aqui em sexto, tá? Não previstos nos demais incisos desse artigo. Ou os saldos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento. Olha só, aquela grana que o credor com preferência geral, ou os credores o credor com garantia real, o credor com privilégio especial, ou o credor com privilégio geral, aqueles valores que não foram suficientes para pagar essa turma, eles vão receber aqui, junto com os quirografados. Eu vou explicar melhor. Lembra que eu falei que o boi vai servir para pagar o crédito de quem vendeu o boi? Vamos supor que quando abateu o boi e vendeu, conseguiu menos dinheiro, tá, do que o preço do boi. Então, não deu para pagar o vendedor do boi com o dinheiro da venda do boi, certo? O que faltou pagar ele, vem para cá. Aquele outro exemplo que eu dei antes, a venda da casa que tem a hipoteca, tá? O credor tinha um crédito de 400 mil. A casa foi vendida por 350 mil. O que faltou? 50 mil. Os 50 mil ele vem receber aqui na sexta posição. Ele vai cá para o final da fila, tá? Outra questão, os saldos dos créditos trabalhistas que ultrapassaram os 150 salários mínimos. Lá na posição 1 estava o crédito trabalhista. Recebia primeiro todo mundo. Agora, se passar de 150 salários mínimos, você recebe 150 salários mínimos, tá? Na primeira posição. E para receber o restante, tem que sobrar dinheiro para pagar até a sexta posição. Tá? E assim sucessivamente. 7. Multas contratuais, penas pecuniárias por infringir a lei penal
administrativa, inclusive as multas tributárias que não estavam lá na terceira posição. Lá na terceira posição estavam os créditos tributários. Aqui, na sétima, estão as multas tributárias. Ok? E, em oitavo, por último de todo mundo, os créditos subordinados, que é os que a lei ou o contrato determinar que são subordinados, vai receber só em último caso, e os créditos dos sócios e dos administradores contra a empresa, como prolabore, como empréstimos feitos pelos sócios à empresa. Pagou todo mundo até o número 8, sobrou um dinheiro, aí esse dinheiro é dividido entre os sócios na proporção do que cada um tiver de percentual da sociedade. Rapidinho, para vocês não ficarem bravos comigo e a gente não ficar faltando só um slide, vamos fazer o 84. Bom, o 84 fala o seguinte: são considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência, ou seja, antes dos créditos mencionados no artigo 83, os seguintes. Ô, professor, se é pago antes, por que o artigo não veio antes? Também acho, tá? Desculpa, também acho. Fizeram depois, ok? Quem vai receber antes mesmo dos credores trabalhistas, aqueles que recebem primeiro do artigo 83, tá? Remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, tá? Por quê? Porque o administrador judicial e seus auxiliares não iriam trabalhar para ajudar no processo de falência se não fosse para receber antes. Eu vou receber depois de todo mundo, então não vou ajudar porcaria nenhuma. Não quero trabalhar para a massa falida, tá? Créditos trabalhistas depois ou acidente de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência. Lembrem-se, nem sempre a empresa para de funcionar no momento que a falência é decretada. Às vezes faz mais sentido ela continuar mais um tempo para gerar um pouco mais de dinheiro, se é possível trabalhar gerando mais dinheiro, ela trabalha mais um tempo e aí depois, no fim de tudo, ela encerra. Mas esse tempo que ela trabalhou, que ela funcionou depois da decretação de falência, os trabalhadores têm que receber. Senão ninguém vai querer trabalhar para uma empresa que foi decretada a falência, se não for para receber antes de tudo, tá? Então, no número 1, antes de pagar o 83, você vai pagar o 84. E no número 1 do 84, recebe esse pessoal aí. Segundo, quantias emprestadas à massa falida pelos credores. Pensa comigo. A empresa ainda dá um pouquinho de lucro. Esse lucro não dá para pagar os juros da dívida, a empresa vai falir. Porém, se ela funcionar mais um tempo com as dívidas congeladas, ela gera lucro para pagar uma galerinha aí. E a chance que os credores têm de receber seu crédito, porque esse crédito não é tão privilegiado assim, é emprestar uma grana para a empresa. Ok? Esse empréstimo tem que ser pago antes, porque se não for para ser pago antes, ninguém vai querer emprestar. Ok? Então vamos lá. Às vezes, por exemplo, a empresa precisa comprar matéria-prima para continuar produzindo durante o tempo da falência. Ok? Então essa matéria-prima tem um custo. Aí o que os credores fazem? Botam dinheiro na empresa, ok? Para gerar essa produção durante um tempo e depois receber. É igual quando você está no banheiro, tá? E cai num vaso cheio de xixi e cocô uma nota de 50. Você enfia a mão lá na bosta, no mijo, para pegar 50 reais? Muita gente vai falar que não enfia. Deixa 50 reais para lá, dá descarga e dane-se. Agora, se você tiver uma nota de 200 no bolso, o que você faz? Joga a nota de 200 lá dentro. Por quê? Por 250 você enfia. Ok? Então aí você vai pegar e vai botar a mão lá dentro e tirar os 250. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que os credores sabem, foi uma piadinha, uma anedota, os credores sabem que está difícil receber. Sabem que tem um sacrifício aí a fazer e talvez eles não recebam. Porém, se eles colocarem aí um dinheirinho a mais, a chance dele receber aumenta muito. E esse dinheiro que eles colocarem a mais vai ser pago antes de tudo. Aí vale a pena. Ok? Então, quantias fornecidas à massa pelos credores.
Despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do produto, bem como custas do processo de falência. Ou seja, o processo de falência tem um gasto. Esse gasto tem que ser pago antes. Porque se deixar para pagar por último, o processo de falência dá prejuízo para a justiça. E não pode se admitir um processo que gere prejuízo à justiça. Tá? O processo tem que ser pago. Tá certo? Custas judiciais referentes às ações, execuções em que a massa falida tenha sido vencida. Aí, a gente está falando das custas judiciais dos outros processos que foram ajuizados contra a massa falida e ela perdeu e tem que pagar custas. Ou seja, da mesma forma, a falência gerou gastos para o judiciário, tanto no processo de falência como em outros processos. Todos esses gastos têm que ser pagos. Tá? E, por fim, obrigações resultantes de contratos, ou seja, atos jurídicos válidos celebrados depois da decretação da falência. Pensa comigo, se uma empresa em processo de falência que vai continuar funcionando não vai celebrar contratos. Ela vai celebrar contratos. Tá? Para que ela vai continuar produzindo se não for para ela vender? E se for para ela vender, ela não vai celebrar contratos? Quem é que vai comprar dela se não tiver garantia de que vai receber a mercadoria e não tiver garantia de que vai receber o dinheiro se ele não receber essa mercadoria? Então, esses créditos resultantes de contratos celebrados depois da celebração de falência também vão ser recebidos no artigo 84, que paga as 5 posições do artigo 84, paga antes de começar a pagar o 83. Pronto, gente. É isso. Dúvidas? Vocês entenderam essa ordem de pagamento? Ficou claro para mim, professor. Tá. O que vocês vão fazer por mim? Vão ler esses dois artigos, o 83 e o 84, lembrando que primeiro paga os do 84, depois paga os do 83. Para entender como que se paga os credores, a ordem que se paga dos credores. Tudo bem, pessoal? Tudo. Ok, professor. Então, se não houverem perguntas a fazer, eu desejo uma ótima noite a vocês. Vocês estão liberados, tá? Muito obrigado por terem ficado até agora. 3